bem, irmãos. Texto proposto para essa noite, já foi dito aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e os versículos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, o roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém. Título da nossa reflexão no estudo é Disciplina na Igreja. A gente, quando fala dessa palavra, vem sempre à mente o contexto, o sentido de que realmente ela está sendo aplicada aqui, com o ato de corrigir, disciplinar, exortar, colocar em ordem aquilo que está desordenado. Mas a palavra em si também, ela tem seu contexto outro também, né? Como uma área do conhecimento. Ah, que disciplina você está estudando agora? Estou na disciplina tal, matemática, língua portuguesa, ciência, geografia, história. Também é isso. Mas normalmente, mais no comum, quando fala de disciplina, a gente entende também algo que está bem ordenado, é o ato de ordenar bem os comportamentos, né, pensamentos, controlar bem. Quando a pessoa tem um comportamento bem controlado, bem equilibrado, é normal a gente falar, fulano é uma pessoa bem disciplinada, pessoa bem organizada. Então, disciplina tem esse contexto, essa definição bem ampla, e é muito importante de todos os aspectos. É fundamental e imprescindível, dentro do contexto de que nós vamos analisar aqui, que Paulo está fazendo advertências, correções e até aplicando punições. Por quê? Para se corrigir, muitas vezes, há que se colocar os limites necessários e aplicar algumas sanções. Isso é disciplinar. Quando disciplina alguém, está ordenando aquilo que está meio desordenado.
organizando aquilo que está meio desorganizado, né? Então, a disciplina é algo que vem organizar as coisas, bem ordenar as coisas. A gente vê, é algo que é muito forte dentro de militarismo, que o militarismo ele se assenta em dois pilares basilares, que são disciplina e hierarquia. É lógico, essas duas palavras são tão importantes que elas não deveriam se limitar apenas ao militarismo. A vida como um todo. Como vamos entender uma vida sem uma boa disciplina? Sem uma boa organização? Como vamos nos relacionar com a vida sem uma hierarquia? Porque a natureza é feita numa hierarquia, uma cadeia de hierarquia de todas as coisas. Uma perfeição completa, né? Mas dentro de uma hierarquia de coisas, maiores, menores, uma dependendo da outra, todas dependendo de todos ao mesmo tempo, mas tem coisas maiores, menores, todos com a sua importância. Dentro da igreja, hierarquia. Na família, hierarquia. Senão vira bagunça. Tem alguém, todo grupo existe alguém que está, os governos, hierarquia, e foi Deus quem criou. Tem algo muito importante, né? Lembrei dessa palavra aí, porque ela faz parte da nossa vida também. A disciplina, como organização, como ato de organizar coisas, se manter tudo organizado, né? Ela é fundamental. Vamos voltar para o nosso contexto aqui, que no contexto daqui, de que Paulo está falando, da disciplina na igreja, está com enfoque de correção, de aplicar a correção, corrigir aquilo que está destoado, desviado do que deveria ser. Muito bem. O apóstolo, ele começa falando aqui de algo, expondo um problema que estava tendo na igreja ali, e ele já usa uma expressão, geralmente. Geralmente se ouve que há entre vós. Bom, isso dá a entender que era alguma coisa que estava acontecendo por parte de um membro, ou de alguns, mas ele cita mais especificamente um. Mas quando ele cita esse geralmente, é porque era algo que era público e notório em todo o corpo da igreja. Não era algo que, eu descobri, eu fiquei sabendo que aconteceu. Eu disse, geralmente, era algo então que estava muito patente, muito já às claras, dentro do grupo da igreja ali em Corinto. E era algo plenamente tolerado. Ele vai citando isso aqui. E ele tipifica, pontua o fato grave que estava havendo ali. Ele vai citando, começa no texto, né? Olha, vou pontuar logo de início o que está acontecendo. A fornicação, tal, nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusa da mulher de seu pai. Então, pessoas da igreja, pecado tão grave, que Paulo estava dizendo, olha, nem entre os gentios, isso é comum, isso é tão grave. Até porque a lei mosaica já tipificava isso como um crime terrível, né? Tem isso tipificado lá em Deuteronômio e Levítico, citando, né, sobre essa questão aí, sobre Deus punindo com grande castigo, né, com grande severidade, as pessoas que praticavam o crime que seria, a transgressão da lei que seria, né, alguém estar praticando este ato aí, ter relações sexuais, né, de fornicação, de prostituição, como for, de pessoas da família, de grau de parentesco, ascendente, descendente, Deuteronômio especificamente, né, 22, Levítico 18, Deuteronômio 27, colocando que já era algo comum, de grande reprimenda da parte de Deus.
Então eles conheciam muito bem, e Paulo está dizendo, até mesmo entre pessoas gentias, de fora, isso não é comum. E o fato é muito grave entre vocês aí. Prostituição, fornicação. E ele tipifica, ele cita claramente aqui a pessoa que estava na igreja e que mantinha relações com a sua madrasta, né? Com a esposa do seu pai, com a mulher de seu pai. Claramente, aqui não é a mãe do sujeito, né? Era a sua madrasta, como os estudiosos colocam com muita clareza isso aqui. E algo, o pior, além de isso estar acontecendo, que era um crime, digamos, não era algo aceito nem entre os gentios, muito menos dentro da lei também mosaica, o pior, evidentemente, dentro da igreja. E a igreja, ela estava com a sua reação de apatia. A igreja estava, Paulo condena a atitude da igreja, porque eles estavam se vangloriando até, Paulo cita, né, no texto aqui, olha, não é boa a jactância de vocês, a palavra meio estranha aí, né, essa ostentação de vocês, essa vanglória, esse gabar de vocês estão se gabando, se ostentando, se vangloriando, de que entre vocês tem pessoas eloquentes, que um pouco antes, nos capítulos anteriores, a gente vê a correção de Paulo, criticando o porquê eles estavam dividindo entre si, porque tinham pessoas importantes que ministravam na igreja. Paulo não estava ministrando, mas era um dos, tanto é que tinham grupos. Vocês se gabam porque tem tantas pessoas eloquentes aí, se gabam porque tem uma presença abundante de dons no meio de vocês, e vocês estão se alegrando com isso, mas olha só o que está acontecendo no meio de vocês. Quanto a isso, que é um absurdo, vocês não estão nem se importando, nada. Lembramos daquela fala de Jesus aos hipócritas, né? Os fariseus hipócritas. Vocês ficam coando mosquito e engolem camelo, mais ou menos por aí. Vocês impõem aos outros, quando ele critica lá, vocês impõem aos outros coisas tão mesquinhas, tão diminutas, tão pequenas, impõem com tanta força sobre as pessoas, e coisas tão graves vocês toleram ou praticam. Mais ou menos, aqui, Paulo fala com eles, olha, vocês se orgulham, vocês se apresentam como tão grandes, se ostentam, se postam como uma igreja tão virtuosa, tão poderosa, e olha o que está acontecendo no meio de vocês. E Paulo avança, então, com essa reação de apatia da igreja, ele apresenta uma necessidade de punir, de disciplinar, quer dizer, corrigir esse fato grave ali. E ele toma, então, a liberdade, a autoridade que ele tem, ele toma, então, essa autoridade em nome de Jesus, e ele disse, então, entre vocês reunidos aí, vocês juntos, juntamente com o meu Espírito, ou seja, que eu estou aí também, que vocês têm a minha palavra, eu já ensinei vocês receberam a minha palavra, ela está aí com vocês, vocês já sabem a minha fala, eu estou presente, e ele assume, ele avoca para si, então, essa autoridade de aplicar a devida punição, já que a igreja estava nessa apatia, nessa omissão, e ele então toma essa decisão de aplicar o ato punitivo. Ele adverte, ele toma uma ação, né, muito definida, muito determinada. É uma ação bem forte que ele toma aqui, mas necessária. Ele entendeu que era uma atitude bem radical. Necessária. Por quê? Ele manifesta a necessidade da igreja agir com a pessoa que estava dentro da igreja, não era uma pessoa que não conhecia a sua posição como deveria ser,
tinha um conhecimento, estava dentro da igreja, e a igreja, ele manifesta, tem que tirar isso daí. E então, eu vou tirar, eu vou determinar que esse tal seja retirado. E ele aplica, então, esse ato corretivo. Mas é interessante observarmos que, como toda a palavra de Deus, o ato de Deus punir também, Deus fez isso no passado, com o povo de Israel por inúmeras vezes, a ação de Deus punir, Paulo também adota essa ação aqui, é uma ação de correção não para destruir o sujeito, mas para corrigir, para permitir que o sujeito se reabilite. Então é um enfoque bem interessante que a igreja, ela precisa de agir, aplicar a disciplina, quer dizer, o ato corretivo, mas o fim, o objetivo do ato corretivo é realmente o sujeito, ele se recuperar, ele consertar, não é destruir, não é expulsar, por expulsar. A atitude extrema aqui, que Paulo determinou, era a expulsão, a retirada mesmo. Não era apenas uma advertência. Por quê? A igreja aplica disciplina, às vezes esse termo, ele é mal entendido, né? Alguém entrou em disciplina da igreja. Alguém, isso é muito, está muito impregnado, às vezes, por falta de não entender o que é disciplina. Mas quando alguém, qualquer coisa que ele deixa de observar como grupo, e ele é advertido, ele foi disciplinado. Qualquer irmão, se foi preciso do corpo da igreja advertir ou não, ou o irmão chegou para o outro, olha, você está meio desligado, está meio desfocado, está meio assim, está acontecendo, ou falou isso, ou fez isso, não deveria pensar direito, corrigir isto ou aquilo, ou a própria autoridade eclesiástica da igreja, chegar para o membro e observar, olha, tenho visto que você está dessa forma, está meio distante, está meio assim, o que está acontecendo? Isso é disciplina, está disciplinando, está chamando a atenção, ou de algo qualquer que a pessoa falou ou fez, por menor que seja, e às vezes é algo que precisa de dar uma observada naquilo, uma corrigida, foi disciplinado. Mas nós temos, às vezes, o conceito de fulano entrou em disciplina. Quer dizer, algo muito grave, que foi afastado da igreja. E nem exatamente afastado dos privilégios da igreja, afastado do ministério A, ou B ou C. Não. A aplicação da disciplina da igreja não implica necessariamente o afastar da pessoa de um privilégio A ou B. Qualquer observação, qualquer correção, por menor que seja, que foi aplicada pela igreja sobre um membro qualquer, foi disciplinado aquele membro da igreja. Mas neste caso, como o fato ele é extremamente grave, Paulo toma atitude também bem determinada, né? Bem, já digamos com muita autoridade, muita firmeza e uma atitude das mais drásticas, né? É expulsar mesmo. Não dá para conviver, não dá para comungar com o sujeito, com o membro, nessa condição aí. E ele aplica, então, essa correção, mais especificamente, né, no versículo 5, ele diz, né, em nome de quem? Que é em nome do Senhor Jesus, no versículo 4, a autoridade que ele tinha, no poder, também do Senhor Jesus. E aí ele fala, então, eu determinei que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É interessante, parece, lógico que tem algumas interpretações, às vezes, controversas desse versículo, como em vários textos da Bíblia, e não o versículo, às vezes, tão fácil de interpretar, mas nós caminhamos com entendimento de grandes estudiosos que Paulo não está determinando a pessoa para uma destruição final de vida. Entregar a Satanás para que Satanás o mate,
leva para si e o mate. Não. Está entregando, Paulo está determinando que esse sujeito saia do âmbito da igreja, porque o sujeito estava com um pé, digamos lá, e outro cá. A igreja não tinha um poder de tirar o pé do sujeito de lá, do domínio de Satanás, que é o mundo. Estudiosos afirmam, nós comungamos com essa ideia, que é um sentido de uma metáfora. Quando fala Satanás, está falando do reinado, onde ele impera. Satanás impera no campo da carne. Onde o fruto da carne impera, onde a carne está dominando, ele é o que impera nesse campo. Está no mundo. Carne aí está falando não da vida da pessoa física, falando das paixões, dos desejos que devem ser mortificados, destruídos. E é Satanás que impera, é ele que impera nesse campo. Todas as pessoas que estão vivendo sob os desejos da carne estão sob a influência, domínio de Satanás, não de Deus, é evidente. O fruto da carne está lá, pertence, né, a Satanás, que está nesse reino. Quando determina então que esse sujeito seja entregue a Satanás, é tirá-lo do ambiente que a igreja tinha o poder de fazer. Não tinha o poder de tirar o sujeito de lá, mas tinha o poder e o dever de tirá-lo do âmbito da casa de Deus. É evidente que na prática, espiritualmente falando, o sujeito já estava sob o domínio de Satanás, mas estava ocupando um espaço que ele não deveria ocupar. Estava comungando no meio do povo de Deus, na igreja, e confortavelmente. Por quê? Quando o sujeito está, na prática, vivendo sob os desejos da carne, mas ele está comungando na igreja, está vivendo debaixo da proteção, digamos, da igreja, comunhão com a igreja, está sendo abraçado pela igreja, embora vivendo na carne. E Paulo disse, não dá. Em outro tempo ele disse, comunhão com trevas, com luz, não dá. A coisa não combina. Uma coisa ou outra. Quem está nas trevas, quem pratica as obras das trevas, ele tem que viver nas trevas. Quem pratica as obras da luz, aí sim, vive na luz. Mas praticar a obra das trevas e viver na luz não combina. Viver sob o domínio de Satanás, viver sob o domínio da carne, mas estar praticando ou vivendo no âmbito das coisas de Deus, não funciona. Ou uma coisa ou outra. E Paulo coloca então essa determinação para que essa pessoa fosse entregue a um ambiente de domínio, onde Satanás realmente domina, que é a carne, que pratica as obras que pertencem a ele, onde se vive aquilo que onde ele reina. Então, entregue para ele, para Satanás. Qual o objetivo que Paulo está? Ele mesmo no versículo diz, para que o Espírito, o objetivo é este, é para que o Espírito seja salvo. Bom, o objetivo era este, porque o sujeito teria, agora sim, vivendo sob os prazeres da carne, alimentado pelos prazeres da carne, sujeito a todos os perigos inerentes, os problemas inerentes à própria carne, no ambiente lá fora da cobertura da igreja, exposto lá, ele poderia então cair em si, e se assim feito, se a carne fosse destruída, se ele destruísse então a sua carne, passaria a viver e voltaria então assim, ele teria então a sua recuperação, que o objetivo é a recuperação, não era seu extermínio, não era sua morte, não, é para matar, morrer, para ser salvo. Aí ficaria contraditório, a pessoa ir para o ambiente e ele morrer no pecado para depois ser salvo. Nós vemos isso, Paulo, em outro momento, ele aplica também, ele faz a mesma atitude lá com dois sujeitos, chamados Himeneu e Alexandre, lá em 1 Timóteo 1 e 20,
Ele fala que esses dois me causaram muitos males, muitos problemas. Esses dois, eles entraram um caminho que não deveriam entrar, profanando a fé, e eu entreguei os dois para Satanás. Qual o objetivo que ele entregou esses dois? Para que eles aprendessem a não blasfemar. É para que eles fossem ensinados. Olha o fim, o objetivo que ele entrega também a esses dois. Paulo passou também, ele teve uma experiência, mais à frente, né? Mas ele teve uma experiência que ele foi também afligido por algo que veio de Satanás. Segunda carta dele, o texto conhecemos, capítulo 12, versículo 12, ele é afligido por algo que ele é afligido e aquilo lhe deu ensino. Aquilo fez ele, foi permitido? Foi, mas lá diz, um espinho veio de Satanás. Ele sabia disso. O objetivo dele aqui é o amor ao zelo da palavra, da doutrina, da palavra de Deus, o amor à igreja, o zelo pela igreja e o amor ao transgressor. O objetivo que eu coloco aqui é para que ele se recupere. Nós vimos um filho pródigo que ele só entendeu a importância, o valor do que era a casa do pai quando a coisa pegou para o lado dele. Quando ele se é entregue à devassidão da carne lá fora, quando ele vê que a coisa lá está fora da casa paterna, é que vai entender, caiu em si, não é meu lugar, não é isso aqui, preciso voltar, aqui não dá. Então o fim comum com essa ideia da maioria dos teólogos, de que o objetivo que Paulo entrega aqui é para o sujeito ir para o ambiente que é propício aos atos que ele está praticando aqui. Então lá vai depender dele. Quando ele disse, para que a carne seja morta, para que seja salvo. Só com a carne morta, com a carne viva, não é salvo no dia do Senhor. Se a pessoa permanece dando vazão, mandando vida à sua carne, aos desejos carnais, se ela permanece nisso, não, salvação dela, jamais a sua pessoa, porque ela não morreu, mantém-se viva na sua carne, e o cristão ele morre para o mundo, vive para Deus. Então Paulo, ele dá essa determinação aqui, com amor, para o fim, era destruição da carne, né? Ou seja, dos desejos da carne, e o sujeito ficaria exposto aos todos os perigos, e lá poderia ser, problemas físicos poderiam vir, sim, por que não? Poderiam vir, ficar exposto a todos os riscos inerentes aos seus atos. Esse era o objetivo, o fim, porque Paulo então determina essa expulsão. E a razão, ele também cita no texto. Ora, tem que expulsar. Por quê? Porque se esse sujeito continua aí, ele vai influenciar toda a igreja. E aí ele cita a questão do fermento. Vocês têm que saber que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E vocês já foram limpos do fermento velho, não dá mais. Não dá. Aí ele cita, Cristo nosso Cordeiro Pascal. Ele já veio tirar de nós o fermento velho, já veio. Ele nos libertou, ele tirou de sobre nós a morte, já nos deu uma vida, viver nele, e não viver fazendo festa, fazendo alegria com as coisas da carne. E vocês estão se regozijando, estão vivendo, como se diz, estão vivendo com alegria neste ambiente de devassidão carnal. Não tem como, vocês têm que viver alegre. Aí vai citando, fazer festa, a vida cristã é uma vida de festa, mas vocês têm que fazer festa com os basmos, com os pães da sinceridade, com os asmos da sinceridade, é outro tipo de alegria. Vocês deveriam estar alegres, sim, com os dons que estão, com a palavra, com a comunhão, com tudo isso, com o crescimento da igreja, sim, claro,
Alegria em Cristo. Mas alegria porque alguém tem um grupo A, ou B ou C. Não, porque alguém é maior do que o outro. Alguém é melhor do que o outro. Não. E muito menos comungando, mantendo o ambiente de paz fora da santidade. Não é difícil ver isso no tempo presente. Não é difícil. Quantas vezes as igrejas têm dificuldade de manter uma disciplina, uma correção necessária em nome de uma paz. Preocupo mais com a paz do grupo do que com a santidade. Não se tomar medidas firmes que devem ser tomadas, vai gerar um conflito, vai gerar um descontentamento de um grupo A ou B ou C, ou de alguém. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, a gente não pode, senão vai acabar a gente perdendo, e a igreja começa a preocupar com perdas. Isso é muito notável entre grandes grupos, porque não, independente do tamanho, mas isso é muito comum de acontecer. A igreja atropelar, passar por cima, comungar, conviver com coisas semelhantes, coisas que precisam ser disciplinadas, corrigidas com firmeza, e às vezes a igreja tolera em nome de uma paz, de uma acolhida. Essa acolhida, a igreja deve se acolher todas as pessoas, e como deverão vir com o evangelho é para isso. Inclusive Paulo vai citar logo mais à frente aqui sobre associação com os impuros do mundo. Ele cita, claro que vocês não podem sair do mundo, precisam acessar essas pessoas que estão no mundo, podem ser devassas, roubadores, prostitutos, o que for, tem que acessar essas pessoas, mas essas pessoas, dizendo-se cristãos e praticando isso, não dá para conviver, não tem como. Ele é muito firme e é o que a palavra de Deus coloca, não tem outra coisa diferente também disso aqui. Deus mostrou na sua lei, Deus tratou com o povo de Israel por diversas vezes, Deus abraçou Israel, claro, trouxe para junto de si, acolheu, lá em Deuteronômio 32 e 10 disse isso, né? Ele achou lá perdido, na terra cheia de lobo, de uivos, né? Lá diz o texto, local perdido, ermo, traz esse povo, forma esse povo, traz para junto dele, guarda, lá diz, guarda como menino do olho, instrui, dá toda a instrução devida, mas depois também o que ele fez com o povo de Israel? As punições, os castigos, dos piores que se possa imaginar, de que ele colocou o povo de Israel sob o domínio de quem? Satanás, um faraó da vida e outros tantos. Para quê? Qual era o fim? O objetivo era destruir? Não. O fim, o objetivo, era para que Israel se voltasse. Todo o objetivo de Deus, toda a ação corretiva de Deus, punitiva, por mais drástica que fosse a punição, a disciplina, o fim era, eu quero recuperar vocês. Não posso permitir que vocês fiquem. Hebreus capítulo 12 também cita ali um texto bem clássico, para nós vermos essa questão da disciplina, né? A partir dos versículos 5, 6, ali até, ele vai dizendo ali, Deus corrige, ok, é uma açoita, e esse açoite é de acordo com a necessidade, o tipo de açoite, é ele que aplica, mas o objetivo, o fim, é correção. E Paulo demonstra no texto aqui, olha, eu estou entregando esse sujeito para um ambiente do pior possível, ele vai sair, vocês não podem abraçar esse sujeito no grupo, dentro da igreja, praticando essas coisas, que são inerentes às coisas da carne, do mundo, ele tem que ser expulso, tem que tirá-lo do meio de vocês. E Paulo, quando cita no versículo, falamos da associação com os impuros, né? Ele disse, mas agora, agora ele faz esse esclarecimento, né? Vocês
não podem, com os impuros do mundo, vocês têm que se aproximar deles. Vocês têm que contatar com eles, ter contato com eles. Mas com aqueles, porque eles são do mundo, como é que vai falar o evangelho, pregar para a pessoa, se não acessá-las? Agora, com as pessoas que elas se dizem cristãs e elas estão na prática de coisas que ele cita aqui, é interessante que ele, versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Esse comais aqui não está falando de ceia do Senhor, não. Paulo está estendendo, não está falando de mesa da comunhão, está falando de estar mesmo com essas pessoas. Ele está estendendo, ele está, olha, vocês não, com essas pessoas que se dizem cristãs, mas estão vivendo na devassidão do mundo, não é conveniente que vocês estejam nem juntamente com elas se alegrando, se confraternizando, juntos com elas. O texto, ele não está falando de ceia do Senhor, não. Vocês não devem estar intimamente ligados a essas pessoas, até mesmo para se confraternizar com elas, numa alegria, comendo e bebendo, relações de intimidade com essas pessoas que se colocam como cristãos. Sou cristão, defendo na fé cristã, mas está vivendo dessa forma. E está sendo bem incisivo, bem duro, vamos dizer assim, né? É algo assim bem forte. Por outro lado, por quê? A leitura que nós podemos fazer, assim como ele expulsa esse sujeito que está dentro da igreja, ele expulsa para um ambiente de trevas, ele deixa entender, quando ele fala, vocês não devem nem comer, nem estar junto com essas pessoas, claramente podemos entender que é para que essa pessoa, que se diz cristão, não entenda que você está em comunhão e somos irmãos, do mesmo jeito. Somos irmãos. Comunhão de irmãos, de família. Não está tendo, perdeu essa comunhão. Parece que ele quer proteger um pouco mais e deixar o sujeito fora da comunidade cristã, fora da comunidade da igreja, para sentir que, não, o meu lugar, meu âmbito de convivência, tem que ser com pessoas do mundo. Preciso ser pessoa do mundo. Eu digo que sou cristão, professo a fé cristã, digo que sou, mas os meus feitos todos são do mundo. Então, eu preciso de estar comungando, me alegrando e me confraternizando, digamos assim, com pessoas do mundo também. Ele deixa essa fala aqui e nós entendemos também como os escritores, a maioria, abordam dessa forma, que não está falando apenas, ele está sendo bem radical mesmo, está sendo bem radical. Isso para com o sujeito que se coloca como cristão, mas ele quer se manter na devassidão da sua vida. Muito bem. E depois ele coloca nesse mesma fala, ele acrescenta no finalzinho aqui, né? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? E aí ele coloca, ele justifica. Fala, olha, os que estão de fora, não cabe à igreja disciplinar. Igreja não tem que ficar disciplinando, organizando, ordenando as pessoas que não pertencem à fé cristã. O sujeito que está lá fora, sob o domínio, a ação de Satanás, que é a carne, a vida da carne, a igreja não tem que implicar com ele e querer corrigi-lo. Não há o que fazer. Às vezes a igreja toma um caminho também meio, digamos, errado, equivocado, ao querer corrigir, disciplinar pessoas que estão no mundo. Se elas não têm compromisso cristão, nada que elas fizerem, então deva ser por nós corrigido, porque elas estão fazendo aquilo que lhe é próprio. Jesus, quando falou com os judeus ali, que se colocaram como filhos de Deus, ele falou, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, vocês fazem as obras dele.
O diabo, Jesus fala, vocês têm por pai o diabo, porque ele é o mentiroso. E ele fala daquilo que é próprio dele. Então Jesus não condenou o diabo por falar mentira. Não vai condenar, não pode condenar uma pessoa que não é cristã praticar coisas erradas, que está praticando o que é próprio delas. Como Jesus disse, o diabo mente o que é próprio dele. Está certo? O que não está certo é aquele que se diz cristão, ele querer estar no ambiente cristão e ser acolhido pela igreja como cristão. Isso é muito vergonhoso até, como a gente tem visto, né? Pessoas que não preocupam mais, parece que volta lá para essa fala que Paulo diz aqui para os coríntios, né? A jactância de vocês não é legal, não é boa. E parece que a gente vê pessoas que sabidamente, alguns grupos às vezes sabidamente, vê uma pessoa que não tem nada de cristão, ela diz que é, mas tudo que ela faz é contrário, mas acolhe para junto de si, porque vai ganhar alguma coisa, que aquele nome no seu meio vai atrair uma multidão. Isso é tão estampado, isso é condenado pela palavra, né? Vergonhoso até. A igreja não pode acolher, ter como ambiente do seu seio de comunhão com a pessoa que se diz cristão e pratica tudo ao avesso. Essa pessoa tem que ser colocada no seu lugar, no seu campo de ação, menos dentro da igreja. Então, em palavras rápidas, Paulo determina aqui a ação corretiva, e nós vemos dentro da palavra de Deus, é algo que ele agiu exatamente fundamentado naquilo que Deus também fez, não permitiu, nunca permitiu que as pessoas que usassem o nome dele, do seu povo, ele corrigiu o seu povo, claro, o povo de Israel, por tantas vezes, né, tantas correções que eles passaram por elas, e Deus julgava sim, e ele termina Paulo falando, Deus julga todo mundo, agora a igreja não pode julgar quem está de fora, mas quem está de dentro, a igreja é obrigada a julgar sim, a ela corrigir sim. Então a disciplina na igreja é algo, às vezes, mal interpretado, mal praticado por conseguinte. As pessoas entendem um ato de punição, de perseguição, e às vezes acaba sendo feito, mas é errado. Não é perseguir ninguém, não é castigar por castigar alguém, praticar o mal com alguém, pelo contrário, toda a ação com a sua devida dosimetria, né, sua dose de correção proporcional à infração cometida, a igreja precisa, como falamos antes, desde uma simples advertência, uma observação que se faz a um membro da igreja, porque o ato que ele fez ou falou, não deveria ter falado assim, porque isso pode causar isso aqui, na próxima vez, toma cuidado ao falar, ou isso, é disciplina. Por quê? É algo que foi corrigido, ok? E desde uma ação dessa aqui, de expulsão mesmo. Olha, o sujeito, você está no ambiente, aqui, você está expulso dessa convivência, desse âmbito de estar comungando e participando, não. Você não tem esse privilégio. Para que o sujeito caia no ambiente realmente que ele está sujeito fora de todo esse companheirismo, digamos assim, desse abraçar da igreja, dessa comunhão, comunhão da igreja, essa união da igreja, para ele se sentir ali. E se ele mortificar, então, as suas obras, a sua carne, realmente deixar aquilo que ele está a praticar, cair em si e voltar ao seu lugar. Teólogos afirmam, ou dão a entender, dão um indício, um indicativo de que mais na frente Paulo faz uma menção a esse sujeito que foi expulso daqui. Lá na segunda carta, capítulo 2, no versículo 3, Paulo cita alguma coisa ali de que aquele que foi muito contristado e tal, e Paulo pede, vocês recebam esse sujeito de volta, porque ele não seja mais penalizado, e que já foi penalizado. Então, estudiosos apontam que tem uma grande probabilidade desse sujeito de ter sido recuperado, e Paulo agora pede à igreja,
recebe esse camarada porque ele já apanhou demais, para que não seja contristado ainda mais. Interessante observar, está lá na segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 3 ali. Então, é objetivo da disciplina. Corrigir é necessário, com amor, mas o fim da disciplina, toda ela, fim, é a recuperação do sujeito, do infrator. E que assim seja, né? Com sabedoria, a igreja possa ter, né, essa sabedoria de viver nesse zelo, nesse cuidado, de estar aplicando não a sua, mas da palavra, porque a igreja é responsável por isso, ela é tutora, né, dessas verdades, e ela precisa de bem ordenar o comportamento de todos os seus membros, toda ela, como um todo, e ela precisa, dentro daquilo que a palavra coloca, né? Mas o fim é, a ação motora dessa disciplina é o amor. O fim é a recuperação do sujeito infrator. Que Deus possa dar-nos sabedoria, né? Alegria, sabedoria de estar buscando entender, compreender e nos disciplinarmos, né? Nos organizarmos melhor, ordenarmos melhor a nossa caminhada enquanto aqui estivermos, né, como igreja na terra. Amém.